Olá, bem-vindo e obrigado pela tua atenção aqui no tutorial. No de hoje eu quero demonstrar a vocês um bug que acontece quando a gente tem um adaptador gráfico inadequado às exigências da tecnologia OpenGL 3.3 das versões atuais do Blender. Para tentar explicar a vocês isso de forma prática, essa máquina minha ele é um Core i5 de terceira geração com socket LGA 1155. Ele tem 4 GB de memória, um HD de 500 e ele tinha antes aqui uma placa-mãe que era um adaptador gráfico da NVIDIA GT 440. Isso me possibilitava que eu tivesse acesso às versões atuais do Blender. Mas ontem teve aqui um problema e eu tive que tirar o adaptador e passei a funcionar com a placa-mãe e o seu chipset gráfico, que é um Intel HD, que está embutido dentro do próprio equipamento. Para poder funcionar aqui na versão Windows 10, eu teria que ter um driver adaptável a essa tecnologia on-board. Então o que é que vai surgir? Agora, quando eu tento clicar na versão 2.82, pode ser na 2.80, 2.81, tanto faz. Ao clicar, vocês vão ter uma mensagem aqui de implemento dizendo aí o suporte relativo a esse adaptador gráfico que eu estou utilizando. Veja que ele está indicando aqui que eu estou usando uma Intel HD Graphics, que é o chipset da placa-mãe. Mas está dizendo que o driver dele não está adequado aí ao suporte para a versão nova. Eu posso funcionar com o Blender aqui? Posso, mas não vou ter todos os recursos possíveis que eu poderia utilizar. Então algumas falhas irão acontecer durante aí o uso do Blender 2.80. Então aqui eu tenho a opção que me permite saber se o fabricante desse adaptador gráfico da placa-mãe tem um driver mais atual que se enquadre bem com essa versão de sistema que eu estou utilizando, que é o Windows 10 mais recente. Clicando aqui, eu sou levado a uma página dentro do próprio Blender que vai dar algumas informações sobre esse problema. Como eu estou utilizando o Google Chrome, se você estiver utilizando, basta vocês clicarem no botão direito e traduzir para o português, para vocês entenderem caso não entendam aí o inglês. Então aqui vocês podem ver as informações e vejam que ele dá aqui a condição de nós buscarmos e pesquisarmos drivers mais recentes para esse adaptador que eu estou utilizando em relação a esse sistema também que eu estou utilizando. Clicando aqui, ele me leva para o site da Intel, onde tem alguns adaptadores gráficos mais recentes para usarmos junto aí ao sistema. Vocês vão ver que eu tenho adaptadores que vai da geração de processador do 6 ao 10. Tenho aqui de quinta e quarta geração e aqui de terceira geração. Então, para eu poder obter o suporte de driver para o meu processador, eu tenho que buscar aqui da terceira geração. Nesse caso, clicando, ele vai baixar para vocês o driver mais recente da terceira geração. Mas mesmo assim, pessoal, junto ao Windows 10, quando eu tento executar agora o Blender, essa mensagem irá dar aquela continuidade na entrada, mas eu tenho como acessar outros recursos dentro do próprio Blender. Não vou ter todos, mas vou poder usar. E aqui ele vai indicar para vocês a tela de apresentação inicial para vocês configurarem o Blender 3D. Aqui ele vai dar uma configuração rápida. Vocês vão ver que eu tenho aqui os atalhos. Eu posso usar atalhos do tipo Blender, do tipo Blender 2.7 ou de outros programas compatíveis aí da indústria. Aqui eu tenho como selecionar qual vai ser o botão de seleção, se é o esquerdo ou o right. Eu vou manter o esquerdo, que é o padrão atual. E Spacebar eu tenho como definir qual é a funcionalidade da barra de espaço. Se vai funcionar como um auto-executável da animação, se vai funcionar como uma barra de ferramentas, ou se vai funcionar como uma barra de pesquisa. Eu vou deixá-la aqui como play. Aqui embaixo nós vamos ter a área de temas. Por enquanto, nessa versão até a 2.82, nós temos apenas o Black Dark e o Blender Light. Provavelmente na versão 2.90 que está para ser lançada, ela vai trazer mais temas possíveis e outras funcionalidades aqui nessa apresentação inicial. Então, clicando, nós podemos usar o Blender 3D, sabendo que o adaptador gráfico, como ele não tem um suporte total para essa versão, eu vou ter alguns bugs em certos tipos de recursos aqui junto ao programa. Há exemplos de render, exemplo de algumas execuções. Então fique alertas em relação a isso. Fica aí a dica, um abraço e até o próximo tutorial.